Olá, bom dia. A morte do jogador dentro do campo foi uma imagem que assustou muita gente. Mas a morte súbita cardíaca é um evento raro, principalmente na infância e na adolescência, e não chega a ser tão raro após os 40 anos. Mas por que isso acontece? Quais são as medidas preventivas para evitá-la? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto que está assustando a gente foi o Dr. Denilson Menezes, que é cardiologista. Bom dia. Bom dia Elda, bom dia ao Café com Notícias e à Assembleia também por dar esse espaço para a gente fazer conseguir passar para a população algumas informações importantes sobre um evento que ele é dramático, né? E ele impacta demais, principalmente quando acontece em pessoas que são atletas, né? Então a gente pensa num atleta, por que ele acontece isso com uma pessoa que faz exercício físico regular, de alta intensidade? Pois eu acho que a imagem e a condição da pessoa foi que assustou mais. A imagem dele caindo dentro do campo e saber que ele tinha 27 anos, quer dizer, um menino ainda, né, muito jovem, com uma condição física, vamos dizer, invejável. De repente ele morre ali na frente de todo mundo, na TV. Isso significa o quê, doutor? Que ninguém está imune a essa situação? A gente tem esportes que têm essa prevalência ou incidência muito maior. São esportes com um alto consumo cardíaco, com uma alta intensidade. Que esportes são esses? O futebol, o basquete, as corridas de longa distância, hóquei no gelo. Então são atividades que muitas das vezes ativam muito o coração e o adrenérgico e levam às arritmias. Arritmia, esse é o nome que ficou, pelo menos todo mundo agora passou a falar sobre arritmia cardíaca, e que a gente já sabe que agora é um perigo, que é quando o coração acelera demais, é isso? A arritmia, ele é um termo genérico relacionado com algum ritmo diferente do ritmo normal do coração. Então, desde as taquiarritmias, que são frequências elevadas, quanto as bradiarritmias, que são frequências baixas. Então, peraí, vamos pegar esses dois nomes. Taquiarritmia. Taquiarritmia, quando ela está acelerada demais. Isso, perfeito. E a outra? Bradiarritmias, que são frequências mais lentas. Quando ele está querendo parar. Isso. Pronto, um quando ele está muito alto, um quando ele está muito baixo. Isso. No caso do jogador, Juan Esquerdo, que foi no jogo no dia 22 que aconteceu esse evento, foi detectado, né, pelo hospital lá de São Paulo, que foi uma taquicardia. Provavelmente foi uma taquicardia ventricular, que é uma taquicardia mais frequente nesse tipo de evento, ou uma fibrilação ventricular, que é um ritmo de parada cardiorrespiratória. Então são palavras meio duras assim de a gente falar, porque realmente impacta em pessoas, tanto aos 27 anos até em crianças pode acontecer e jovens. Pois é, o senhor me disse isso, eu fiquei meio preocupada. Crianças e adolescentes também não estão fora dessa estatística não, né? Não. Existe uma estatística que é utilizada para a cada 100 mil pacientes por ano, em crianças e adolescentes pode acontecer uma morte súbita de origem cardíaca, ou a cada 50 para cada 100 mil pessoas por ano nos adultos. Isso vai subir muito mais nas pessoas com mais de 80 anos, que vai para 200 para cada 100 mil pessoas por ano. Então a morte 200? súbita, 200. Aí a gente vai falar, assim, o tema é mais relacionado às pessoas mais jovens, mas a gente tem que atentar para as pessoas mais idosas também. Mas quanto mais idoso, mais, vamos dizer, mais disponível estar para essa doença? Essa doença não, esse evento? A prevalência, ela aumenta, porque acima dos 40 anos, existe o evento principal, o evento coronariano, das artérias coronárias, são as artérias que irrigam os músculos do coração, irrigam o coração. Então, são obstruções das artérias coronárias causadas por gordura, tá? Então, isso aí acontece muito mais acima dos 40 anos.
Se você sobe um pouco mais a faixa etária, você vai ter doenças, por exemplo, das válvulas cardíacas, a válvula aórtica, a válvula mitral. E a gente, nos pacientes que são mais acima de 40 anos, a gente vai ter também eventos relacionados a causa, por exemplo, de não ter controle dos fatores de risco, né? O colesterol, cigarro, não controlar a hipertensão, isso tudo, não controlar o diabetes, isso tudo leva a um aumento da morte. Existem scores, né? A gente tem pelo menos 5 scores de risco que a gente pode comentar, mas não precisa a gente esmiuçar cada um deles, mas comentar que são scores preditores de risco de morte súbita cardíaca. Esses scores, eles são utilizados para a gente predizer uma morte súbita, uma pessoa, principalmente acima dos 20 anos, tá? Crianças, normalmente a gente vai ter uma morte súbita cardíaca relacionadas a problemas estruturais do coração ou problemas da parte elétrica do coração. Acima dos 40 anos, 35, 40 anos, a gente vai ter problemas mais relacionados às obstruções das artérias coronárias, o músculo que pode estar dilatado, o músculo que pode estar engrossado demais, que é uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, que não é tão raro assim, a gente encontra 1 a cada 500 e 1.000 pessoas. Não que esses pacientes, todos eles são de alto risco para ter algum evento. Então, nesses mesmos pacientes que tem 1 para cada 500, 1.000 pessoas, que é a cardiomiopatia hipertrófica, só para exemplificar, né, a cardiomiopatia hipertrófica sendo uma patologia, ela tem uma estratificação de baixo risco, intermediário risco e alto risco para eventos cardiovasculares. Mas assim, o senhor falou de alguns fatores de risco aí a gente viu diabetes, gordura, estilo de vida não muito saudável, mas aí quando a gente pensa no jogador, a gente pensa em alguém que tem uma performance diferente, é um atleta de alta performance, tem todo um círculo de cuidados ali tomando conta da alimentação, do exercício, de tudo, e mesmo assim acontece. A gente Agora eu vou deixar a sua resposta para outro bloco. É rapidinho, tá bom. A gente vai já continuar conversando sobre isso no próximo bloco. É rápido, é só o tempo de tomar um cafezinho, uma água e voltar para conversar. 1 minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre arritmia, esse termo que está assustando todo mundo nos últimos dias. E eu estou conversando aqui com o cardiologista Denilson Menezes. A gente estava falando da questão dos fatores de risco e a relação com alguém que a gente pensa que está fora desses fatores de risco por conta dos cuidados, da profissão, de toda uma equipe que está ali junta tratando isso, mas que de repente cai assim na nossa frente e morre. Isso significa o quê? Que esses fatores, eles podem não ser tão determinantes? Os fatores, eles são determinantes, sim. A gente tem um exemplo, se a gente for lembrar, né? Em 2002, um jogador chamado Washington, que era do São Paulo, ele apresentou aos 27 anos dor torácica, dor no peito quando jogava, e foi detectado obstrução das artérias coronárias. Em 2009 ele fez implante de 3 stents coronários, isso menos de 30 anos, então realmente é impactante porque menos de 30 anos. E qual foi o motivo? Por que o Washington aconteceu esse problema? Porque ele era diabético tipo 1, que é um diabetes que acontece muito na infância. Na infância, isso. E ele evoluiu muito rapidamente para a obstrução das artérias coronárias. Então, aquilo que eu falei, acima dos 40, obstrução. Não necessariamente a gente pode pegar caso a caso. Eu acho que principalmente o profissional que quer fazer principalmente esporte competitivo, ele buscar um cardiologista para fazer uma avaliação adequada, pegar o histórico adequado desse paciente,
identificar fatores de risco controláveis, modificáveis, e aí a gente conseguir estratificar ele bem para poder liberar ele para fazer um exercício físico seguro. Mesmo assim, eu vou continuar fazendo papel do contra aqui, tá? Porque ele tinha toda uma equipe trabalhando com ele. Aí eu fico pensando quem não tem. Por exemplo, você se aventura numa corrida, de repente diz assim, vou começar a correr. Sai correndo, tá? É uma coisa simples, não vai me causar problema, ao contrário, a gente imagina que o exercício físico vai nos trazer benefícios, né? Sim. Vai te diminuir o diabetes, vai te dar mais disposição, vai evitar a pressão alta, vai evitar depressão, vai evitar uma opção de coisas. A gente jamais associa a prática de um exercício a um risco, e às vezes fatal. Porque muitas das vezes esse risco ele está silencioso, não está bem evidente. Então, aparentemente é uma pessoa saudável, você aparentemente acha que ele não tem nenhum problema estrutural, mas buscando através de métodos, não só, como eu falei anteriormente, examinar bem o paciente, ver a história dele, mas a gente tem hoje em dia ferramentas dentro da cardiologia que a gente pode identificar se o paciente pode ter algum problema. Por exemplo, a gente pode começar com o eletrocardiograma, que já pode ter indícios de alguma alteração nesse eletrocardiograma. Existem patologias, desde a cardiomiopatia hipertrófica que eu comentei agora há pouco, como a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, que também é um que causa morte súbita. A síndrome do QT longo, que é um prolongamento do eletrocardiograma, que também provoca morte súbita em jovens, e é a faixa etária que acontece mais isso. Isso tudo a gente pode identificar só com um simples eletro, que é método muito barato. E aí a gente vai ter outros métodos também que podem acrescentar ao eletrocardiograma. Um método também fantástico é o ecocardiograma. O ecocardiograma a gente vai conseguir ver a estrutura do coração, a estrutura das válvulas e alterações às vezes da movimentação do coração. Às vezes ele não está contraindo bem, às vezes ele está dilatado e fraco. Então isso pode propiciar arritmias, taquiarritmias, como a gente falou, ventriculares são as mais malignas, né? E aí isso pode gerar a morte súbita de origem cardíaca. Tá. E aí, por exemplo, o que a pessoa comum que não tem essa estrutura toda à disposição, que um jogador, uma pessoa, vamos dizer, com mais condições teria, o que ele pode fazer para evitar que aconteça isso, tipo, eu vou sair correndo? Não, eu vou no médico. Como é que a gente começa? Perfeito, vamos começar com exames, a coisa mais básica, né? Então, são aquelas bandeiras vermelhas que eu falei, né? A red flags. O que são as red flags? É a morte de algum parente seu precocemente, então jovem. Às vezes não é uma morte relacionada, por exemplo, a você identificar e ver que acontece a parada em casa, mas sim, por exemplo, um afogamento de causa desconhecida, né? Um acidente automobilístico também pode acontecer, o paciente ter algum tipo de evento durante a direção. Então, às vezes tem essa questão do evento. Outra coisa são fatores de risco que a gente consegue identificar através de exames de laboratório. Então, ver uma glicemia, ver um colesterol, tá? Tem como você estratificar o paciente já um pouco mais precoce, já desde cedo, né? Então, uma criança, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma criança de 12 anos que ela tem um colesterol ruim de 350. Então, essa criança, ela tem um problema chamado hipercolesterolemia familiar homozigótica. Então, ele cruzou... É um nome complicado para dizer o quê? Complicado para dizer o seguinte: o pai tem colesterol alto, a mãe tem colesterol alto, geneticamente houve um cruzamento dos genes dos pais, e nesse cruzamento ele tem uma forma, que é bem rara, de ter um colesterol altíssimo. Essa criança, ela tem que ser já tratada muitas das vezes, mesmo sendo criança, do colesterol, e ela tem que ser acompanhada muito de perto, porque são essas crianças que podem ter morte súbita e infarto.
mesmo sendo crianças ou adolescentes. Isso é raro, né, doutor? Muito raro. Amém, né? Muito raro. Graças a Deus eu tenho poucos pacientes. Gente, poucas crianças. Poucas crianças, Tenho, né? poucas crianças. Mas mesmo assim a gente fica assustado quando a gente vê falando da possibilidade de crianças ou de adolescentes terem uma morte súbita, é uma coisa que assusta demais, né? Porque eu acho que não deu tempo nem de se descobrir os fatores que poderiam predispô-lo a uma coisa dessa, né? Perfeito a colocação. É justamente o que você fala, não conseguiu formar uma placa. Isso. Para poder ela entupir o coração. Então, essa placa ela vai começar a realmente aparecer no paciente a partir de 9, 10 anos. Né? Abaixo disso não temos casos, inclusive em autópsias de casos de entupimento de artéria. Então a partir dos 9, 10 anos, mas, por exemplo, em esporte, já na adolescência, o paciente ele pode ter algum evento sim, porque ele pode ter evoluído para uma placa. Veio a situação do jogador, né, Washington, que aconteceu esse evento, que ele teve com 27 anos. A mesma idade desse de agora, né? 27 anos, né? Foi a mesma idade. A mesma idade. Só que ele identificou, ele tratou, colocou os stents, em seguida ele teve que colocar outros stents dentro desses stents que eram stents mais antigos, colocou mais novos. E depois de alguns anos ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pronto, esse problema já estava com o coração prontinho ali. Mas rapidinho, quais são os conselhos que o senhor daria assim, de uma forma muito, muito rápida, muito... Eu acho que tem uma coisa que é fundamental a gente não deixar passar, a gente ter um treinamento, talvez da comunidade, e ter uma consciência que, por exemplo, locais que tem shopping, locais que são ginásios, centros esportivos, hospitais, então todos têm, né, cardioesfibrilador, mas lugares que tem um grande número de pessoas, existe um dispositivo chamado DEA. O DEA é o desfibrilador externo automático. Então, além de ter o DEA, você ter um treinamento chamado BLS. O que é o treinamento BLS? É um treinamento básico de suporte de vida. Existe o ACLS, que é avançado, e o BLS, que é um atendimento não avançado, né, básico. Entendi. E a gente pode ter esse treinamento em instituições que temos aqui no Brasil inteiro. Então, desde a Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, instituições de saúde, essas instituições elas fazem um treinamento de suporte básico, onde você vai ter que ter atendimento, por exemplo, em um momento de um paciente ter uma parada cardiorrespiratória. Entendi. Você tem que ter alguns passos importantes. Então, primeiro, o local tem que estar adequado para você fazer o suporte. Por exemplo, aconteceu um acidente numa estrada e você quer fazer a ressuscitação cardiorrespiratória. Você tem que deslocar essa vítima para um local seguro para fazer a reanimação, pelo menos tentar colocar num lugar seguro e começar a reanimação. A reanimação cardíaca, ela pode ser feita pela pessoa que fez o BLS, pessoas que têm conhecimento. Mas na hora do sufoco, a gente já fazendo ali aquela pressão, Isso já influencia demais na mortalidade. Então, pelo que eu entendi, uma pressão cardíaca e um desfibrilador à mão são ferramentas importantes para um momento como esse, não é? Principalmente, por exemplo, nesses locais onde não tem um grande número de pessoas ou funcionários, né? Escolas também, havia esquecido, escolas que têm um grande número de alunos ou funcionários também tem que ter o DEA. Então o DEA, ele é obrigatório por lei, salva vidas, e é obrigatório por lei na legislação brasileira. Ok, doutor, eu sei que tem muita coisa ainda que a gente precisa conversar, mas nós vamos conversar isso em outra oportunidade. Esse é um assunto que a gente precisa falar a respeito, para não ser pego de surpresa com eventos dessa natureza que deixa a gente assim meio sem chão, que a gente só de olhar já fica assustado, né? Imagine se acontece com a gente ou perto da gente. Mas, doutor Denilson Menezes, muito, muito obrigado por estar aqui, por compartilhar todas essas informações com a gente. Obrigado, eu que agradeço. E bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia para
para você também que está aí do outro lado, que já sabe os riscos e as possibilidades de salvamento e aprendeu o que é essa massagem cardíaca e o desfibrilador à mão podem ser ótimas opções nessa hora de sufoco. Tchau e até a próxima.